gente! Hoje nós vamos conversar com o fisioterapeuta Paulo Felipe. Vocês pediram e nós atendemos. Então, e ele também atendeu o nosso chamado, né? Que não é tão rápido assim. E agora eu vou convidá-lo aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a importância de praticar exercícios físicos nesse período da quarentena. A gente vai falar sobre as diferenças, né, da musculação, pilates, o acompanhamento, né, da fisioterapia. Então, estou aqui esperando. Vamos lá. A Paulinha já entrou, né, Paulinha? Oi. Tô aqui esperando o Paulo. Oi, Maria do Carmo. Oi, Lara. Vamos lá. Já mandei o convite para a pessoa. Hoje a gente vai falar sobre a prática dos exercícios físicos durante esse período que a gente está em isolamento, né? Porque muita gente deixa de praticar os exercícios, a gente acaba entrando naquela zona de conforto que na realidade não é nada confortável, né? A gente passa a ficar um pouco enferrujado, fica com dificuldade de voltar quando a gente voltar a poder frequentar as academias, né? Os estúdios de pilates e tudo mais. Aí a gente vai estar enferrujado. Então, hoje... ele entrou. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Entrou. Olá, Tudo tudo jóia? bom? Beleza, graças a Deus. E aí, Desculpa aí o atraso aqui, viu, gente, que eu tava atendendo agora. tudo bem. É, Hoje E nós aí, como vamos é que estão falar um as coisas pouquinho aí? sobre a Tranquilo? sua história, né? Começar falando Sim. por que você decidiu optar pela fisioterapia, o que que te encanta nesse universo, como que surgiu essa vontade de ser fisioterapeuta. Então, pode começar contando pra gente aí. Quantos anos você já trabalha com isso? A minha história começou desde os meus 18, 19 anos que eu comecei com massagem. Aí eu comecei com a massoterapia, e eu fui, né, caminhando aos poucos, depois que eu já tinha formado no ensino médio. Eu sempre gostei dessa área, assim, né, dessa questão de cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas, assim, né? Mas aí veio uma vontade, assim, de algo mais, sabe? Na carreira. Porque na minha cabeça, eu tinha 19 anos, eu ia ser massoterapeuta pro resto da vida, não, vou fazer isso mesmo. Aí um amigo meu virou e falou assim, você não tenta, né, faz uma faculdade. Uma faculdade para, né, para melhorar seu currículo e tudo, né, para dar um mais... Aí eu falei assim, não, vou começar com a fisioterapia, mas foi meio que sem muita expectativa, eu não conhecia muito sobre, sabe? É como se eu tivesse sido guiado. Aí quando eu entrei e comecei a ter acesso e contato com a fisioterapia, com o que a fisioterapia representa né, e ajuda as pessoas no desenvolver da vida, que foi abrindo meus olhos, eu fui encantando e apaixonando pela profissão. Eu formei em 2010, né? E eu entrei na faculdade um semestre depois que eu já tinha formado no ensino médio. E aí hoje eu formei em 2015. Então eu tô indo para 5 anos de formado já. Fisioterapia, mas já tinha antes disso, né? Fisioterapeuta. Você já tinha Mais uns 2 anos, né? fisioterapia. Uma bagagem como massoterapeuta. Então eu desde novo sempre tive nessa área assim. E aí eu comecei a trabalhar com a fisioterapia e abri o meu leque.
Hoje eu trabalho mais nessa área preventiva, né? Eu atendo reabilitação, né, direta, mas eu gosto de trabalhar com a parte de prevenção, porque você acaba que tá ali em contato com a pessoa e vai vendo ela melhorando a cada dia. E o fato da pessoa chega, por exemplo, para você com uma queixa, né, álgica grande, igual uma dor lombar, ou uma dor cervical muito forte, ou uma dor do joelho, né? E aí você vai acompanhando aquela pessoa e vai tratando de uma forma preventiva e você vê que não tem uma recidiva de lesão e isso é muito gratificante, sabe? Eu fico muito grato, assim, de poder tá participando ativamente, assim, né, na melhora da qualidade de vida das pessoas. É muito interessante, é muito legal. Sim, e aí a gente também tem aqui, por exemplo, né? Você é fisioterapeuta aqui da Mailuz, e aí, nesse processo, a gente criou, né? Você e a Mailuz criaram o estúdio de Pilates, que tem aproximadamente 5 anos. São 5 anos com o Sim. estúdio montado. E aí, como que você começou a trabalhar com Pilates? Olha, foi exatamente... Tudo vem através da massagem para mim, assim. Porque eu ainda estava na faculdade, estava terminando a faculdade, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar em um estúdio, lá no Buritis, né? No caso, aqui no Buritis, aqui eu ainda estou trabalhando aqui. Mas, e aí, a primeira oportunidade que eu tive foi com massagem. Que a minha chefe, ela falou comigo assim, não, a gente não consegue te colocar direto, né? A gente pode te assessorar, porque você não pode chegar trabalhando de cara. Porque como o foco era Pilates, então eu não podia já chegar trabalhando, tinha que fazer um curso e tudo. E aí eu fui orientado a fazer um curso, né? Minha chefe me ajudou a fazer esse curso de Pilates, né? Me incentivou. E aí eu comecei, e aí eu me interessei. Na faculdade, vou falar a sinceridade para vocês. Eu tinha um pouco de preconceito com Pilates, sabe? Ficava pensando assim, eu vou... Isso no começo. Aí eu vou formar, ficar, né, dando aula de Pilates. Eu sou fisioterapeuta, eu não vou ficar dando aulinha de Pilates. Só que depois que eu fiz o curso, eu consegui perceber, né, que o Pilates, ele não é apenas um método. Ele é um recurso terapêutico para a gente conseguir alcançar os objetivos dentro da fisioterapia. Você não deixa de ser fisioterapeuta porque você é, né, instrutor de Pilates. A fisioterapia, ela tem várias áreas, né, vários campos de atuação, e o Pilates é apenas mais uma ferramenta para a gente continuar, né, para a gente trabalhar essa questão da estabilização, né, e essa questão de fortalecimento, que é muito importante. Então, o Pilates, depois que eu fiz o curso, me abriu a mente para várias coisas, assim, sabe? Eu vi a importância do método. É lógico que quando você é um profissional, você não pode virar o método. Você não pode simplesmente negligenciar todas as outras técnicas que você já aprendeu e falar assim, não, vou trabalhar só com Pilates, só isso que eu faço na vida. Não, porque, né, o Pilates ele é um recurso, mas você também pode usar todos os outros que você já aprendeu durante sua trajetória. E aí, quando eu fiz o primeiro curso de Pilates, aí eu comecei, né, a atuar como estagiário, né, nesse meio. E aí depois veio a oportunidade de fazer um outro curso de Pilates, que foi na IALI, né? E aí depois que eu fiz esse outro curso de Pilates, logo no final da minha formação, eu já comecei a trabalhar mais ativamente. E aí eu pude ver, né, o resultado do tratamento com o Pilates em pessoas que tinham vários tipos de patologias diferentes. E foi muito rico, assim. E aí, né, eu já estou nesse ramo mais ou menos uns 5, 6 anos, porque como foi antes de eu formar, né, então eu já tô trabalhando com isso há 6 anos. Eu cheguei a trabalhar como instrutor prático de Pilates, né, dando cursos de Pilates para fisioterapeutas,
durante uns 2 anos e meio, mais ou menos, né? Com a IALI, com a AR Pilates também, que foi bem, bem rico, né? E aí hoje eu estou trabalhando na MyLuz com o método Pilates e no Elan Vital, que é no Buritis. Inclusive, A foi MyLuz até a fica pergunta aqui da Maria do Carmo, né? Ela perguntou aonde você atende. E aí ele atende em 2 lugares, aqui no Dom Bosco, né, na região noroeste aqui na MyLuz. Atende também o... Gente, como é que fala? Domiciliar. domiciliar. A palavra foge, né, da cabeça da pessoa. Tudo bem. Aí, e também atende no Buritis, né? Então, Sim. você pode ver aí qual lugar é mais perto, qual é a melhor opção. Mas isso também é o atendimento com fisioterapia, né? O Pilates é melhor que a pessoa possa ir até o espaço onde você atende por causa da aparelhagem, né? Exatamente. Nesse tempo, né, de pandemia, a gente está tomando, né, mais cuidado na questão dos atendimentos. Eu normalmente estou atendendo, né, todo paramentado, né, de jaleco, máscara, tem uma máscara de acrílico também, né, a luva também a gente utiliza para tentar evitar o máximo de contato, né, com os pacientes. A gente está atendendo presencial, mais os pacientes, né, que não se adaptaram muito bem ao método online, que a maioria dos pacientes a gente está atendendo online. Mas teve muita gente que não se adaptou, às vezes porque não tem o WhatsApp, né, às vezes não tem um celular bom que dê para fazer esse tipo de atendimento. Então, algumas pessoas só que a gente está atendendo online. E alguns pacientes, né, que precisam mais. É importante lembrar que o seu atendimento online, ele é apenas com a pessoa, né? E ele é ao vivo ali, você faz diretamente com a pessoa. Porque a gente tem um outro atendimento online aqui, que é da Yoga, que a gente deixa gravado a aula para as pessoas fazerem a hora que elas quiserem. Mas o Pilates você faz individual. Porque, igual eu falei, o Pilates ele não é só assim, né, uma atividade física, como se fosse, por exemplo, né, não menosprezando, mas uma academia, por exemplo, ou algo que, tipo assim, você vai por fitness, né? O objetivo maior não é modelar o corpo, não é fortalecer, embora, né, isso seja um resultado que a gente alcance por conta da prática de atividade física, mas o objetivo é manter a qualidade de vida da pessoa. Porque se você fica sem praticar atividade física por muito tempo, acaba que seus músculos vão perdendo, né, tonicidade e a flexibilidade vai diminuindo e acaba que isso vai acarretando, né, vários processos, questão de ansiedade aumenta, qualidade do sono diminui. Então, além de ser uma atividade, né, física, que não deixa de ser, o foco principal é na qualidade de vida, né? A gente vai de uma forma preventiva, porque muitos dos nossos clientes, né, dos nossos pacientes, eles têm um problema, assim, né, uma questão latente, uma questão física, às vezes uma questão de joelho ou de coluna. Então, se fica um tempo sem praticar atividade, esse mal, né, esse problema que ela tem, que estava parado, né, não estava, né, apresentando, né, queixas, né, a pessoa não estava apresentando queixas, esse quadro volta por conta da falta de tonificidade da musculatura, principalmente da coluna. Né? Tem muita gente que sofre de dores na coluna, e quando você para de fazer atividade física, a musculatura, como ela fica mais fraca, ela fica sem estabilidade a coluna. E aí acaba que volta, né? O movimento ali na coluna acaba que prejudica a falta de estabilidade. É por isso que a gente tem que manter a atividade. Exatamente. Eu estava até falando antes de você entrar que para as pessoas que não têm esses agravamentos, né, de saúde, pessoas que estão achando que estão ótimas aí, eu vou deixar de fazer
exercício na quarentena, que quando voltar elas vão estar enferrujadas. Né? Eu mesma já estou enferrujada, estou voltando agora a fazer yoga, estou enferrujadíssima. A gente... E aí, como que é Maldade. importante a gente manter esse contato, mesmo que seja à distância, né? A gente sabe que a melhor opção é com ali a pessoa perto da gente, porque a gente gosta também, não é só o exercício físico, né? Principalmente com profissionais como você, que são pessoas que são amigas acima de tudo, né? E são pessoas que fazem Sim, bem quando estão trabalhando. Então a gente sabe que é importante, a gente gosta, né, da pessoa ali do lado. Então o que acontece? O que eu percebi é que essa opção, apesar de não ser o melhor dos mundos, que o melhor dos mundos é a pandemia acabando e a gente podendo voltar a se reencontrar, é uma solução imediata, assim, né? É uma forma de começar a resolver esse problema. Porque a gente ficando parado é ruim para nossa mente, né? Porque fazer exercício físico é bom para a saúde mental também. Muita gente acha que é só para ficar bonitinho, com o corpo ok, mas eu acho que é muito importante para a gente liberar algumas coisas que a gente tem ali também, um peso, né? Quando a gente faz exercício físico, parece que alivia um pouco esse peso emocional que a gente sente também. O que você acha disso? o que acontece? A atividade física, quando você está, né, praticando atividade física, você acaba que libera algumas endorfinas que causam uma sensação de prazer, né? E, e melhora a questão da qualidade de sono, né? Tem várias questões fisiológicas que o exercício físico vai ser essencial assim, na melhora de todos os aspectos da vida, né? Em geral. E, igual você falou, não é a melhor alternativa, não é o melhor método essa questão de atendimento online. Apesar de estar superando as minhas expectativas, não é o melhor método, né? Mas é o método mais seguro hoje. Que, né, a gente fica meio engessado porque a gente não sabe realmente como funciona essa questão do vírus, né? A gente tem alguns estudos, alguns direcionamentos, a gente consegue ler algumas pesquisas, mas tudo está tão recente que até para você ter uma confiabilidade num estudo, você precisa de ter mais tempo de observação, você precisa, né, porque a gente não sabe direito como é que funcionam as coisas, então é melhor você se prevenir, né, do que se expor demais. Mas eu tô observando nessa questão do online, até uma interação mais forte, sabe? Com os pacientes. A Essa gente cria um vínculo mais forte, porque é um contato ali. A gente Sem está falar se que esse comunicando. momento também é de preocupação, né? A gente se preocupa com o outro, a gente quer saber se a pessoa está bem. Então, acho que isso também está influenciando a forma até como a gente enxerga a vida, como a gente está vivenciando esse momento, né? Porque, assim, a Mailuz, ela tem, por exemplo, esse DNA do cuidado e do afeto, né? Eu acho que é uma marca Sim, registrada da nossa empresa. Então, quando a gente passa por momentos como esse, que tá tudo tão incerto, a gente tem muito medo, né, do que pode acontecer, a gente não sabe, a gente está assim, né? Acho que nós e o mundo inteiro, exceto os governantes que têm mais informações, mas a gente está numa sensação de incerteza. Então, eu acho que isso faz com que a gente se torne mais afetuoso, mais preocupado e mais responsável pelo outro. Né? Eu tenho sentido isso. Até essa questão de promover as aulas online também tem essa questão do cuidado, do afeto, né? Do carinho pelos nossos clientes, que mais do que clientes são amigos. Porque é essa sim, que eu tenho aqui na MyLuz. As pessoas, elas entram clientes, elas saem daqui todos os dias com amigos, entendeu? sim. E é incrível, né, a gente não consegue separar essa questão de cliente e amigo. Né, que a gente tem muito essa questão, tanto na clínica, né, quanto na nossa própria vida mesmo, que a gente
a gente acolhe muitas pessoas, né? A gente gosta de gente, a gente tem uma família grande, tudo, tá acostumado com muita gente. E eu gosto de pessoas, sabe? Acho que também por isso que eu escolhi a fisioterapia, porque eu tenho assim, de questão de pessoas que eu já tive contato, que hoje eu não tenho mais, né, convive com elas por conta que às vezes, né, teve alta, a pessoa teve alta e tudo, ou eu, né, quando eu mudei de clínica, saí de um lugar, e acaba que a gente deixa alguns clientes para trás, mas os amigos, eles continuam. E aí, quando você encontra, né, com alguns amigos antigos, né, no caso, ex-pacientes e amigos eternos, é muito legal, assim, porque fica, o carinho continua, sabe? E não deixa de existir, é muito legal. Eu acho que é isso que é o mais importante, né? Porque eu acho que o que a gente leva dessa vida são as coisas que a gente viveu, os contatos que a gente fez e o tanto que eles foram importantes, quanto que fizeram a gente crescer, né? Mas voltando para o nosso assunto aqui, eu sei que muitas pessoas têm algumas dúvidas em relação ao Pilates, que eu já ouvi muitas pessoas, eu vou falar algumas dúvidas que as pessoas que ligam aqui para a MyLuz procurando esse atendimento fazem, né? Primeiro eles perguntam, o que é Pilates, afinal de contas? Olha, o Pilates, ele é um método que ele foi criado, né, por Joseph Pilates e tudo. No começo ele tinha o nome de contrologia, sabe? Que no caso, o que acontece? O foco dele é você fazer uma integração de seu corpo e sua mente, né? Trabalhando o corpo de uma forma global, para você conseguir melhorar o seu desempenho, né, no seu dia a dia. Aí o Joseph, quando ele criou o método, ele se baseou em muitas coisas, por isso tem muita gente que às vezes, né, associa um pouco com yoga, por conta de alguns movimentos, algumas posturas, porque ele usou como base também, né, alguns ensinamentos de yoga, observação, né, observando o movimento dos animais e tudo. Então, ele foi desenvolvendo um método na questão né, de observação e com vários estudos. Ele não, né, ele era meio autodidata, assim, e ele tinha vários problemas, assim, né, de saúde. Ele nasceu com raquitismo, tinha um problema respiratório, então ele foi desenvolvendo o método, né, de acordo com o que ele, né, tinha de vivência. E aí ele, né, criou esse método contrologia, e aí quando ele veio a falecer, acabou que depois de muito tempo padronizou-se o nome Pilates, né? Uma E homenagem, aí como acontecem com muitas coisas que acabam tendo o nome dos seus criadores. é, mais ou menos. Foi meio porque, né, teve muita discordância da questão, porque quando ele faleceu, porque o método Pilates, ele é muito direcionado para cada pessoa que utiliza. Então, tem vários princípios básicos, né, que agem que são importantes no Pilates, como a respiração, né, um movimento mais fluido, né, não deixar um movimento muito travado, a concentração. Então, tem vários princípios que devem ser seguidos na execução do Pilates. E como ele veio falecer e ele tinha muitos seguidores, né, do método, e eles disseminaram o método depois, foi dividindo, né, as opiniões. Cada um tinha uma linha de raciocínio, então dividiu um pouco as opiniões. E aí acaba que padronizou todo mundo de usar o método Pilates para ficar mais fácil. Entendi. Assim, né, de operação. É interessante, né? Saber a história também do que a gente está praticando. Outra coisa que sempre me perguntam é, mas esse negócio emagrece? Eu vou perder minha barriga fazendo Pilates? Aí a gente já imagina a pessoa sem a Então, barriga, né? Saindo por aí com o peito grudado no quadril, mas vamos lá. Barriga ajuda a tudo perder a depende. barriga?
Essa questão de emagrecimento é uma questão muito delicada, sabe? Porque tem a ver com gasto energético e ingestão né, de alimento. Então, o emagrecimento ele funciona quando você diminui a sua ingestão e aumenta o seu gasto, né? Isso aí, então, tem que ter um acompanhamento. Além de uma atividade física, você precisa de ter também Fugiu aqui. O acompanhamento nutricional, né? Que é muito importante também. Porque todo mundo pensa que assim, vou fazer assim, o Pilates 2 vezes na semana e vou continuar comendo tudo que vier na mente. Então, tudo que eu quiser comer, eu vou comer. E aí? Não funciona. Sim, às vezes não só, sabe? Às vezes as pessoas elas têm uma ideia. Você não vai emagrecer de jeito nenhum. Tem algumas pessoas que elas são agraciadas por Deus, sabe? Que elas têm um metabolismo mais acelerado. E tem outros que têm um metabolismo mais lento. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Isso é muito particular de cada um. E a questão do Pilates, se você me perguntar, é o melhor método, é o melhor meio para você ter um emagrecimento? Não. Mas o método Pilates, ele não emagrece? Isso é mito. Ele até que ele emagrece, sabe? Como qualquer atividade física. Ele ajuda a pessoa a manter ali o corpo saudável, né? Porque eu acho também que essa questão em torno do corpo magro, essa necessidade das pessoas também de, eu quero ficar magra, ou magro, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que cada corpo é de uma forma diferente, né? E manter a prática dos exercícios físicos, principalmente o Pilates, que ajuda a melhorar a respiração, a postura e uma série de outros benefícios, né, que o Pilates traz, eu acho que é melhor, porque o atendimento ali é mais personalizado. Eu tô falando isso não é só porque eu estou aqui pela MyLuz, mas é porque eu sou uma pessoa que, mesmo antes de existir a MyLuz na minha vida, eu nunca me adaptei ao método de academia. Por exemplo. Sim. Eu nunca consegui ir para a academia e dar continuidade nos meus exercícios. Eu saí de lá com dores terríveis e que não melhoravam, entendeu? Porque eu acho que faltava esse acompanhamento. Enquanto no Pilates tem um acompanhamento. O serviço é personalizado, a pessoa vai estar ali, você não precisa pagar 600, tantos, sei lá quanto de dinheiro para um personal trainer para fazer esse trabalho. Então eu acho que, para mim, né, estou falando agora como usuária do método, não só como representante da MyLuz aqui. Mas eu acho que essa, para mim, é a principal diferença entre a questão da musculação e do Pilates. Sim. No meu caso, também não quero virar paniquete, né? Que nem existe mais paniquete, mas antiga a gente fala de paniquete aqui. É a referência, né? Que a gente tem, assim, né? Aqueles corpos super bombados, né? Mas eu acho que assim, depende também do seu objetivo, né? Você pode falar isso melhor do que eu. Porque eu acho importante você praticar uma atividade física. Porque seja natação, seja, né, numa academia de musculação, num box de crossfit, ou no estúdio de Pilates, né? Eu acho que é importante você manter a atividade física que você gosta. Então, cada um, né, não é assim, esse é melhor, sai da sua academia, vem pro Pilates. Ou, não, faz Pilates não, porque não, né, o Pilates não dá resultado. O que dá resultado é a academia. São objetivos diferentes, igual você disse. Né? Cada um tem um foco. Tem gente que ama a academia, aquele ambiente, tudo. Né? Por isso que eu falei, particularmente eu, Lívia, não gosto daquele ambiente. Não só do ambiente, o ambiente é tranquilo até. Mas eu falo, assim, da soltura que tem na academia, sabe? Parece que cada pessoa faz do jeito que quiser. Sim. Na verdade, é mais complicado por conta do número de pessoas que o profissional tem que atender, sabe? Eu compreendo. Por exemplo, não estou falando mal das pessoas da academia, não, que eu sei que você também já trabalhou em academia. Não, é porque às vezes as pessoas, elas têm a impressão, quando a gente fala, né, é que a gente está querendo doutrinar as pessoas para vir pro nosso lado, né? O lado do Pilates, ou o lado da academia do CrossFit, né?
Não, mas eu, como profissional de saúde, eu acho válido. Já teve vários, né, pacientes meus que começaram a fazer pilates por conta de uma dor, e aí evoluíram, né, não ficaram assintomáticos, e resolveram voltar pro que elas gostavam mesmo, que era academia. Totalmente válido. Você só não para. A ideia é essa, é não parar, né? Porque a gente preocupa com a pessoa como um todo. Porque se a pessoa já está acostumada a praticar os exercícios, é uma coisa, mas tem pessoas que às vezes estão ali no começo, uma semana depois já não tem um acompanhamento e acabam prejudicando mais o corpo do que ajudando fazendo os exercícios, né? Exatamente. É uma experiência minha, né? Porque tem gente que sabe, tem gente que é disciplinada e consegue fazer a prática na academia numa boa, que consegue seguir o exercício certinho, mas eu mesma, eu já tive um problema, inclusive, esse instrutor que está aí falando com a gente sabe, que eu sou muito descoordenada. Então, às vezes, eu tô ali fazendo um exercício, tá aqui, reto. De repente, eu tô assim, fazendo um exercício. Pouquinho só. Aí, isso prejudica. Então, pessoas que são como eu, que são um pouco assim, é melhor fazer um exercício que tem um acompanhamento. Então, ou você pode contratar personal trainer que vai te acompanhar, ou então faz o pilates ou algum outro exercício que tem um acompanhamento mais de perto, né? Isso cada pessoa é de uma forma, cada pessoa vai se adaptar melhor com um tipo de exercício, né? Eu já ouvi muito também as pessoas falando, o pilates é mais calmo, eu que sou uma pessoa agitada. Gente, não existe uma pessoa mais agitada, mais faladora, mais assim do que eu aqui nessa casa. Eu sou a que mais falo. Eu gosto muito de pilates. Eu acho que não é uma questão da sua personalidade em relação a pilates, yoga ou qualquer coisa do tipo. Inclusive, se você é agitado, eu recomendo até mais que você faça pilates ou yoga. Sim, que ajuda, né, a diminuir um pouquinho a ansiedade, né? Sim. Voltando na parte, né, no ponto do pilates, emagrecer ou não, eu realizei alguns cursos de especialização dentro do pilates até, né, que voltavam mais para esse ponto. É uma mistura de pilates com exercícios funcionais. É lógico, o método pilates, ele não tem nada de aeróbico. Você precisa de realizar um movimento, né, com mais calma e com mais concentração. Então, você não tem como fazer isso rápido, porque você precisa de estabilizar, né, o seu core, você precisa de ativar a sua musculatura abdominal e transversa, para você conseguir estabilizar bem o corpo, para se movimentar bem, né, e ganhar... Eu acho que isso e melhorar a questão da questão... Eu não escutei. A questão da velocidade, dessa questão do exercício. O exercício lento, exercício rápido. É isso que faz diferença na hora de emagrecer? Na verdade, tudo está relacionado com a questão do seu gasto, né, energético. Que você pode medir ele através da sua frequência cardíaca. É por isso que as pessoas elas monitoram a frequência cardíaca constantemente quando elas estão realizando algum exercício aeróbico. Você precisa mais ou menos estar na faixa de 70%, 75% da sua frequência cardíaca máxima para ele ser considerado aeróbico. Ele não pode nem passar muito, né, e nem ficar muito abaixo, porque senão você não está na qualidade de exercício aeróbico ali. Então, o exercício aeróbico acaba que você tem um gasto energético maior. Então, por isso que é tão importante a avaliação, tanto nessa questão de academia, quanto na prática do pilates ou qualquer outra coisa, né? Exatamente. A avaliação é fundamental para a gente conseguir conhecer, né, o paciente e conseguir traçar um plano de tratamento ideal para aquela pessoa. Eu mesmo, nos meus atendimentos, eu não utilizo só o método Pilates. Eu utilizo ele como recurso. Igual eu falei, você não pode ficar preso ao método, né? Eu vou de acordo com o objetivo do meu cliente, né, do meu paciente e tudo. Se ele tem, né, nessa questão de objetivo dele, o emagrecimento, né, o emagrecimento ele é fundamental para a saúde. Às vezes, quando você está acima do peso, você pode sobrecarregar a sua articulação, né, na coluna, no joelho. Então, você precisa de ter essa né, diminuição do seu peso. Então, a gente, né, utiliza de alguns métodos. Eu fiz alguns treinamentos
a questão do Pilates, utilizando os aparelhos do Pilates de uma forma mais aeróbica. Dá pra gente, sabe, associar as duas coisas. E dá pra trabalhar nesse sentido. Tem alguns Eu, aparelhos aqui, inclusive, né, que dá para você simular uma corrida aqui, que eu já vi, que eu ainda sim, não usei esse aparelho. Tem outros também que você consegue fazer o exercício mais rápido e que são até aparelhos que são muito semelhantes aos que eu já usei, por exemplo, na academia, que você faz os movimentos iguais ali. sim. E acaba, assim, relacionando a academia, se você for olhar em si, assim, na questão da academia, os exercícios, eles não são bem aeróbicos. Se você for pensar na questão de, de peso, né, e de execução. Igual você vai fazer um leg press, uma cadeira extensora, você precisa de fazer de uma forma mais lenta. Também depende do que o profissional, né, da educação física vai querer de objetivo, o seu objetivo também. Mas, normalmente, você faz de uma maneira mais lenta e mais concentrada, né, para fortalecer o músculo. Realmente, se for questão de volume muscular, na academia você consegue ganhar muito mais volume muscular. Mas a Uhum. qualidade desse músculo no Pilates é melhor. Entendeu? É como se um completasse o outro. Tratamento que faz, eu acredito, né? Posso estar errado, mas eu acho que é uma questão mais holística. Você preocupa mais com o todo, né? Ali, porque como mesmo você disse que também tem alguns exercícios que são inspirados no yoga que tem isso na sua filosofia, né? Que é essa questão Sim. de tratar o corpo, a mente, o espírito. Então eu acho que pode ter a ver com isso também, né? Que ali o seu exercício de respiração, ele vai ajudar para que isso funcione de uma forma melhor. Faltou falar isso também no começo. Dos pontos, né, que me levou a virar fisioterapeuta também, né, a escolher essa área para minha vida é a questão da minha mãe também, que a gente, né, a minha mãe, ela é yogoterapeuta, né, ela atende com a gente na Mãe Luz, a Valdete, né, e ela desde criança, ela, né, ensina a yoga pra gente, a gente pratica yoga desde que eu nasci, eu acho, né, e essa questão do movimento, né, ela é muito, essa questão do movimento, ela tá muito internalizada em mim, aí talvez também por isso, quando eu entrei em contato com o método, eu tenha visto semelhanças com algo e algo tenha despertado em mim, né? E Sim. aí eu comecei a atender, né, nesse ponto. Eu não sei explicar, mas, né, minha mãe, ela participou muito ativamente dessa questão da minha decisão. Eu sou muito grato, assim, né? Falando assim, né? Minha mãe, meu pai, né? Pela criação que eles me deram. E sou muito honrado por ser filho deles. Tem alguns comentários aqui antes da gente dar continuidade. Eu gosto do Brisa, eu gosto do Pilates porque ele é mais dinâmico que a academia. Amo muito e amo meu professor também. Quem é o seu professor? Tô brincando. Temos aqui também mais um comentário. Fisioteralindo, Da brisa. perguntando aqui, você também faz massagens? Faço também. Eu continuo atendendo com massagem. Hoje eu atendo menos, porque os atendimentos que eu faço, né, eles consomem muito tempo. E essa questão da atividade online, ela tem consumido mais do tempo, que antigamente a gente atendia 3 por horário. E agora a gente atende um e no máximo 2 pessoas ao Sim, mesmo tempo no online. Então, acaba que aumentou a quantidade de horas, né, que a gente tem que se dispor para realizar o trabalho. Então, às vezes sobra pouco tempo para realizar, né, a atividade de massagem. sim. Até porque Mas também eu nesse continuo atendendo com massagem eu também. acho que as massagens deram uma diminuída, né? Vamos ver aqui. Ó, aí a gente tem mais dois comentários aqui, Amanda. Uma das vantagens do Pilates é que ele pode ajudar desde o idoso até o atleta. Sim, a gente até colocou na nossa listinha aqui de questões. Eu coloquei, né, que ele é o entrevistado. E aqui, Maria do Carmo, existe contraindicação? Eu praticava Pilates, sentia muitas dores.
A fisioterapeuta sugeriu que eu fosse para o aeróbico. Na verdade, cada caso, né, varia, assim. Como eu não sei o caso, nem a queixa, isso varia muito. Mas não tem muita contraindicação, não. Ele é um exercício que tem muito baixo impacto. É por isso que ele é, né, mais tranquilo, mais devagar, porque acaba que você tem que estabilizar os seus músculos antes de praticar. Às vezes, né, de repente, assim, quando ela praticava o Pilates, ela estava realizando um movimento que ela ainda não estava preparada para fazer. Entendeu? Porque a questão da consciência corporal, ela tem que ser gradual, devagar, Sim. entendeu? Porque se você tentar dar um passo maior que a perna, acaba que seu músculo sente. E essa questão do conhecimento, né, do próprio corpo, da questão do conhecimento do próprio corpo mesmo, é muito difícil. Como eu falei, é gradual, então você não pode fazer um exercício muito forçado. Às vezes, você pode estar até realizando o movimento certo, mas contraindo a musculatura errada. Então, por isso que você tem que observar, porque tem que ser uma via de mão dupla. O fisioterapeuta ele vai instruir, né, ele vai te indicar como que deve ser feito o exercício, o movimento de né, da melhor forma, mas o paciente, né, ele deve ter essa questão em mente de que ele também é responsável por aquele movimento, aquele aprendizado, né? Que quem tem que se dedicar mais é ele, porque quem tem que assimilar o movimento é o cliente, né? Não pode não ter sido o caso, né? Mas às vezes a gente força mais de um jeito do que do outro e é mais difícil de perceber. Então tem que ter essa comunicação sempre do fisioterapeuta com o cliente para saber se aquele exercício tá bom, né? Ou se tá um pouquinho mais avançado para ele. Então, às vezes é melhor regredir um pouco. E aí a gente fica brincando nessa de aumentar a intensidade, diminuir de acordo com cada pessoa até chegar no ponto. Mas contraindicação assim direta, não tem, não. Sim, aqui tem até um comentário da Amanda. A vantagem de fazer pilates com fisioterapeuta é que você faz atividade física e, se necessário, ainda trata alguma doença ou dor. Exatamente. Exatamente. Já aconteceu várias vezes comigo, sim, né, de pacientes falando assim, Paulo, eu vou parar o Pilates porque o médico recomendou que eu fizesse fisioterapia. Você entende que eu sou fisioterapeuta, né? Mas às vezes as pessoas elas não costumam a olhar. Você precisa de... Eu falo isso para todos os fisioterapeutas agora, porque a gente precisa de demonstrar para as pessoas que, além de instrutor de Pilates, né, acima de tudo, a gente é fisioterapeuta. É lógico que existem, né, como eu já falei, existem várias modalidades da fisioterapia, né, várias áreas de atuação, e às vezes você não está apto, né, para atender a demanda que aquela pessoa vai te apresentar. Sim. Mas se tiver dentro da sua competência, né, se for a questão de reabilitação, você pode atuar ali, você pode atender aquela pessoa. Ela não precisa de parar o Pilates, porque às vezes ela vai fazer o mesmo exercício na fisioterapia que ela faria no seu atendimento de Pilates. Sim. E às vezes quando é atendimento em convênio... Em relação a isso, você acha que pode ser isso também? Porque talvez eles não entendam. Não entendi. Conhecimento, né, dessas pessoas da área médica ali, específica, quando fazem essa indicação, de qual é o trabalho que acontece no Pilates. Porque talvez exista esse preconceito, esse pensamento, que Pilates é simplesmente uma atividade física. Como se ele estivesse falando, Sim. Olha, deixa de fazer academia porque você precisa de fisioterapia. Entendeu? Sim. Falta essa questão também. Eu já escutei, já. Talvez a indicação deveria ser, se você faz Pilates, faça especificamente com fisioterapeuta nesse momento do nosso tratamento. Não sei.
Olha, eu já fiz atendimento em conjunto, né, com educadores físicos. Acaba que, como o Pilates ele tem que ser mais direcionado, menos pessoas, acaba que o atendimento, mesmo com o educador físico, fica, fica vou colocar mais direcionado, né? Ele é mais Sim. criterioso. E a Mas eu gente falo fazia por desse jeito, uma né? Quando a indicação pessoa está médica, com o quadro entendeu? agudo, A questão. Se sim, ele vai indicar para o fisioterapeuta, então por que não falar, olha, já que você faz pilates, então seria melhor se você não, também é o tivesse que um eu ia falar. acompanhamento com o fisioterapeuta. Normalmente a gente pega e faz o primeiro atendimento, entendeu? A gente Uhum. faz o primeiro atendimento, a gente começa atendendo porque a indicação para pessoas, né, e pacientes que estão com alguma queixa ou algum, não, alguma dor, alguma coisa assim mais aguda, é ir direto no fisioterapeuta, né? Depois que ela fizer, né, a consulta médica e tudo, e aí você vai para a fisioterapia. E aí E depois da aí, a partir dessa fisioterapia, aí orientação, ela pode ir pode, para qualquer instrutor. sim, Entendi. Muito legal. Eu tenho até mas aqui, o que eu ia falar era exatamente sobre isso, né? Sobre a reabilitação, tratamento de doenças dentro do Pilates, né? Porque isso você já acabou falando, né? Que a gente fica pensando assim, eu já vi vários pacientes vindo aqui e aí eles começam a fazer fisioterapia, que é um atendimento mais específico, né? Que você também, em alguns casos, precisa começar com fisioterapia e depois pode ser que passe para o Pilates. Porque tem essa parte também, né? Que é importante a gente destacar, porque não é tipo assim, qualquer pessoa, em vez de fazer fisioterapia, pode ir direto para o Pilates. é, na verdade a gente faz uma transição, sabe, desses pacientes. Porque o Pilates como que eu vou dizer? É a volta da pessoa né, para as atividades mais funcionais do dia a dia dela. Então, se a pessoa está com uma patologia no joelho, por exemplo, aquele joelho ele não pode, se ele tiver, né, em fase aguda, ele não consegue realizar os movimentos, né, e as atividades de uma forma normal, né? Ela tem um pouco de restrição. Então, a ideia de você, né, por isso que é importante a avaliação antes, de você tirar aquele paciente do grupo. Normalmente, quando está em fase aguda, assim, ou alguma patologia mais grave, né, nas articulações, né, ou no músculo, a gente atende de forma individual e depois passa essa pessoa para grupo. Porque aí a gente dá uma atenção maior. Se precisar de usar algum recurso, a gente utiliza também, se tiver um atendimento, né, mais individualizado e tudo. Mas o mais rápido possível, a gente tenta devolver a funcionalidade para aquela pessoa para que ela volte para as atividades normais. E Sim. aí, já não tendo sintomas, já não tendo mais dor, aí ela acaba que vai e é passada para o grupo, né? E devolvida as atividades dela normais. Eu Acaba que estava até como o Pilates, de uma dos comentários. Aqui a gente tem uma que é fácil de se responder, né? O profissional de educação física também pode dar Pilates. Pelo que ele disse aqui, sim, é totalmente na possível, né? verdade, o que acontece? A questão de fisioterapia e educação física é muito complicado assim, de entender, mas o fisioterapeuta ele vai atuar no Pilates de uma forma mais preventiva, Uhum. né, com o objetivo mais É porque acaba que é meio duro, mas os dois podem, né, atuar com o método Pilates. Mas e o educador físico vai atuar mais na parte assim, né, ao meu ver, né, mais de fitness, né, mais de desempenho e tudo, e o fisioterapeuta mais na questão preventiva, né, prevenindo uma E lesão mas o futura. método que é aprendido É é mais igual ou para os menos. dois, né? Exatamente. O que muda é só o objetivo, o foco, né, de cada um. Sim. Mas, fora isso, eu conheço vários profissionais de educação física que são ótimos instrutores de Pilates e são meus amigos.
tipo assim, né, a gente tem uma São convivência muito legal. Sim, eu falo por mim, né? Porque, tipo assim, é lógico que tem, tem muita desavença, tem discussão disso, né? No meio, né? Por baixo dos panos, mas por mim, assim, eu acho que dá para conciliar os dois atendimentos, assim, muito bem, assim. A gente assim, troca pacientes, né? Passa de um para o outro, tudo, dependendo do foco de cada paciente e tudo, mas... uma das questões também que foi levantada lá em cima é que, se eu não me engano, foi a Amanda, né, que comentou que pode ser desde o idoso até o atleta. Uma dúvida que eu tenho é, criança pode fazer pilates? Porque aqui a gente tem crianças que adoram o pilates. É, pode. Na verdade, eu acho que tudo depende, né, da questão da concentração. Poder fazer pilates, pode. Na verdade, você não precisa de acessar os aparelhos. Tem criança, por exemplo, se eu começar muito cedo, a criança não vai ter a questão de atenção, né, para realizar a atividade do pilates, como ela deve ser feita. Mas a partir do momento que ela tiver essa questão de concentração e de tentar, né, realizar o movimento da maneira correta, eu acho que ele já pode iniciar. Às vezes ela não vai dar altura nos aparelhos, né? Porque os aparelhos eles são meio que padronizados, assim, questão de A tamanho. gente tem outros Às vezes ela aparelhos não... que são menores e que dá para adaptar também, né? Sim, e o Pilates tem muitos exercícios de solo, Sim. sabe? Que dá para desenvolver e até para a questão de desenvolvimento motor mesmo da criança é fundamental. A gente tem a Porque se ginástica ela aqui aprende a em casa. ter se ele aprende a ter uma consciência corporal desde novo, né, desde novo, acaba que quando ele chegar na fase adulta, ele vai ser um adulto mais consciente. Sim. Então, vários desses problemas que a gente tem hoje, que a gente vê hoje, né, questão postural e tudo, é falta de educação postural na infância, que ele já cresceu uma criança, né, como que eu vou dizer, menos preocupada com a postura, sabe? Aquilo não tinha importância para ele. Para gestantes também é muito bom. Isso também a gente tem como comprovar aqui nessa casa. Nós tivemos um combo de 3 gestantes que praticavam pilates aqui e que funcionou muito bem, ajudou bastante, né? Eles tiveram parto. Não estou falando que é uma garantia, viu, gente? Se alguém disser que eu prometi que todo mundo que fizesse pilates ia ter parto normal, é mentira, nunca disse isso. Mas estou dizendo que a prática do pilates e da yoga ajudaram para que elas tivessem o parto normal. Isso não é A uma amostragem foi garantia, boa, não é né? porque você faz exercício que, com certeza vou ter. Não é assim. Cada pessoa é uma pessoa diferente, cada situação é uma. Mas que facilitou e ajudou tanto na questão da postura, quanto na questão da força física também, para expulsar ali, né, a criança. Tudo isso, quando você pratica exercício, já ajuda. Vou deixar aqui o fisioterapeuta falar que ele vai falar melhor do que eu. Então, a questão de gestação, primeiro, né, a gestante ela deve estar fazendo um acompanhamento, né, médico, e aí o médico ele precisa de dar essa liberação, né, para a gestante iniciar ou continuar no atendimento. Sim. Se a gestante ela já acompanha, já faz pilates há mais tempo, então normalmente tem-se mais cuidado nos 3 primeiros meses, que são mais delicados, né? Então recomenda-se que ela continue, se não tiver nenhum problema médico, que ela continue o atendimento com pilates, né, até o final da gravidez. Eu já tive gestante que acompanhou comigo na gestação inteira, até uma semana antes do parto, por exemplo, sabe? E a recuperação é muito melhor, porque acaba que quando
na hora do parto, por exemplo, ela precisa de fazer muita força, né? E tem muito controle na questão de assoalho pélvico e tudo. Então, a gente trabalha muito essa questão de consciência corporal e, né, e ativação e relaxamento do assoalho pélvico para ter um melhor controle na hora, né, de dar à luz mesmo. Sim, isso é bem interessante. Bom, a gente já está chegando quase no nosso finalzinho aqui da nossa conversa de hoje. Passou rápido, né? Foi mais Foi rápido do que você pensou. um pouquinho. Passou voando. Mas eu queria te convidar também, né, para fazer uma série de exercícios, alongamentos, para a gente deixar gravado aqui no IGTV Sim. para os nossos seguidores aqui, né, na MyLuz. Que aí a Não, gente claro. vai isso para o pessoal, para eles poderem também, porque é importante, ainda que você não faça um acompanhamento direto, você ter alguma referência, alguns exercícios básicos que qualquer pessoa pode fazer, sabe? Uns alongamentos, algumas coisas que é importante para a pessoa estar ali, começar o dia bem disposto, entendeu? Começar Principalmente nesse período de agora, né, que as pessoas elas estão trabalhando mais de casa, né, e acaba que todo mundo já teve um torcicolo, às vezes de virar de mau jeito, né, ou uma dor lombar, assim, de fazer um movimento mais brusco. Então, é necessário, né, realizar alguns alongamentos e alguns fortalecimentos mais direcionados, né, nem que seja o básico, né, para você ter uma mobilidade e não chegar a vir a ter um travamento, né, por conta de um movimento simples, mas que, como você está com a musculatura mais debilitada, né, mais fraca, e a articulação também é um pouquinho mais travada por conta da falta de movimento, e é importante, sim. E pelo fato de as pessoas estarem ficando mais sentadas, né, de trabalhar em casa, às vezes as pessoas estão trabalhando até mais do que estariam trabalhando se fosse de forma presencial. É importante também de fazer essa mobilização de tronco, né, de extensão, de flexão, dependendo da postura que a pessoa adotar por mais tempo. Por conta dessa questão também da falta de mobilidade, né, que acaba que pode acarretar em alguma coisa mais séria lá na frente. Então eu vou sim gravar, né, alguns vídeos e vai ser muito bom. E vai ser legal, vai ser legal. Bom, e é isso. Já estamos chegando no nosso fim. Muito obrigada. Bom, eu gostaria também que você falasse um pouquinho, apesar da gente já estar no finalzinho, que você dá outros tipos de terapias aqui na MyLuz. Ah, sim, claro. É porque além do Pilates, eu também trabalho com técnica de RPG, né? Eu atuo com método de RPG. E o RPG, dependendo da indicação também, não é todo mundo que vai ser, né, indicado para fazer RPG. Então, às vezes as pessoas elas chegam querendo fazer RPG, mas às vezes não tem muita necessidade, assim, sabe? Não cabe. Porque o RPG ele é mais estático, a gente trabalha em algumas posturas, né, e vai trabalhando a questão da mobilidade e alguns pontos de retenção muscular, aí a gente vai liberando, né, para a pessoa conseguir, às vezes, por exemplo, por uma retenção muscular, ela não consegue ter uma liberação suficiente para andar sem dor, por exemplo. Então, se você libera aquela musculatura que está presa, porque tem uma cadeia de músculos, né, que nos envolve, várias cadeias, na verdade. Então, às vezes, uma retenção que está aqui na cervical pode afetar algo que está lá no joelho, por exemplo. Está prendendo. Então, tem toda uma questão de avaliação e tudo. E aí eu costumo trabalhar primeiro no RPG, quando a pessoa tem indicação. Aí eu, né, devolvo para ela um pouquinho dessa consciência corporal e um pouquinho dessa mobilidade no estático, e depois a gente passa para o dinâmico, no Pilates, por exemplo. Né? Além disso, né, além do RPG e do Pilates, eu também, né, atendo com a massagem terapêutica, né, e com a liberação miofascial também, que uma meio que complementa a outra, assim, né, uma liberação manual e instrumental, né, que eu realizo também, e
o atendimento fisioterápico mesmo, né? Fora as técnicas, eu também atendo com a reabilitação propriamente dita, assim, né? Sim, Utilizando agora alguns... realmente está chegando ao fim. Temos apenas 20 segundos. Verdade. Muito obrigada, foi Ô, maravilhoso gente. conversar com você. Eu queria agradecer também, né, a todas as pessoas que participaram da minha trajetória, né? A Tânia Helena Mader, né? A minha mãe, Valdete Maria, né? A vocês todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa da MyLuz, né? Que estão